Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro, da Congregação Santíssima Trindade do bairro de UVV, aqui de Curitiba. Hoje eu vou trazer uma reflexão que aborda um tópico muito interessante e muito pertinente nas nossas vidas, que a gente muitas vezes esquece ou até dá pouca atenção. Similarmente a uma casa, nossas vidas também precisam de uma base firme, estável e confiável para que possamos aguentar as múltiplas dificuldades da vida. Mas o que é importante notar é que o prédio, que é a nossa vida, também quase sempre se torna residência para outras pessoas. Existem entes queridos, familiares, amigos, sobrinhos, filhos, netos, bisnetos, que muitas vezes dependem da nossa fundação, da nossa base, para que quando o tempo certo chegar, eles possam construir o prédio deles e eventualmente acolher os que vão precisar deles. Essa base, essa fundação, o primeiro ponto de referência onde tudo procede a ser construído é o nosso legado. Ele é o que a gente deixa no mundo, o nosso exemplo, o qual muitos absorvem e utilizam como uma base para construir suas próprias vidas. E hoje eu vou compartilhar com vocês 7 elementos cruciais para construir uma fundação firme para nossas vidas. Afinal de contas, não vamos querer que a nossa base seja construída de areia ou de terra, mas sim do cimento mais confiável possível. A boa notícia é que, para nossa conveniência, temos um manual dos manuais para nos ensinar a viver da maneira em que nosso Criador propõe. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Essas são as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26 a 27. Está claro que se quisermos viver uma vida verdadeiramente decente e se quisermos deixar um legado realmente firme para os que estão por vir, as palavras escritas na Bíblia devem ser a nossa estratégia de jogo. O primeiro pilar que deve constituir o nosso legado é a oração. Nenhuma pessoa que está consciente em criar um legado verdadeiramente firme, um que está baseado em princípios bíblicos, fica encurralada em problemas e desânimo. Ela entrega tudo nas mãos de Deus e observa, ele dá 180 em sua situação. Muitas pessoas também acham que uma vida de oração é passiva, mas logo que tentam percebem que isso não poderia estar mais longe da verdade. Uma vida de oração requer concentração, confiança e sacrifício, mas vale a pena, pois nas múltiplas dificuldades da vida, temos o Rei dos Reis ao nosso lado. E este pilar em especial é crucial, pois ele serve de base para todos os que estão por vir. Existem muitos estudos e devocionais sobre como ter uma vida de oração efetiva, mas como eu não tenho muito tempo aqui, eu encorajo que você se aprofunde nesse tópico, porque é algo que eu te garanto que vai mudar a sua vida. Os pilares 2 e 3 são pessoa, o nosso caráter, e purificação. A nossa pessoa é a maneira por qual interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas o problema é que muitas vezes encontramos uma diferença entre a nossa pessoa verdadeira e a pessoa que mostramos para o mundo. Quem você realmente é, na maioria das vezes, se torna visível em situações de estresse, de crise. E aí que entra o terceiro pilar. Se você espremer uma laranja, não vai sair suco de uva. Somos assim também, a nossa identidade se revela em tempos de crise. Por isso que é tão importante refletir Jesus em nossas ações, especialmente nos tempos de dificuldade. Porque é lá que a maioria das pessoas vão olhar e é lá que o seu exemplo vai ajudar os que dependem de você a achar o Pai. É necessário que nos purifiquemos e o único jeito de fazer isso é por Jesus. Quem está unido com Cristo é uma pessoa nova. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. Essas são as palavras da segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O quarto pilar é propósito. Todos temos um plano divino. E chegar a conhecer esse plano pode mudar as nossas vidas. Não existe uma fórmula para descobrir o nosso chamado, mas existem alguns indicadores que podem nos ajudar nessa jornada. Primeiramente, basta identificar as suas paixões, aquilo que você ama. Daí você deve comparar isso com os seus dons. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, Paulo nos explica que Deus nos dá diferentes dons e habilidades, como sabedoria, fé, entre outros. Finalmente, você também deve considerar o conselho de outras pessoas confiáveis, especialmente os de Deus, por meio de orações. Aplicando essas 3 coisas, é muito provável que você encontre o seu chamado, significando que tudo que agora resta é você botar esse seu plano em ação para a glória de Deus. O quinto pilar é a prioridade, e o melhor jeito de explicá-lo seria por esta ilustração.
Aqui eu tenho um copo, você poderia dizer que ele está cheio, mas será que ele realmente está? É uma questão de perspectiva e de prioridade. Pois agora você pode ver que na realidade estava longe de cheio. Você acha que se eu tivesse botado os cascalhos, a areia e a água primeiro, teria espaço para as pedras grandes? Essa ilustração representa a nossa vida. Existem coisas grandes e importantes que precisam entrar primeiro, que precisam de prioridade em nossas vidas. Essas coisas são como a família, a saúde, os estudos. Mas o que é mais importante que tudo isso é o reino de Deus e a gente estar sempre dentro dele. Os últimos dois pilares são perseverança e poder, e novamente são bem interligados. Em Gálatas 6, versículo 9, Paulo nos avisa: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Somos chamados a não parar de seguir o plano traçado para nós por Cristo, independente da situação. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Enfrentamos muitas dificuldades nessa vida, então se não formos resilientes, que exemplo daremos? Como conseguiremos guiar as pessoas que dependem de nós para Cristo? A resposta para essas perguntas é muito simples. Tudo que precisamos saber é no poder de quem você está dependendo. Se você depender em você mesmo, pode esquecer, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você se jogar no poder de Deus e confiar nele, terá força para ser resiliente e construir um legado inspirado na graça de Jesus. Oração, pessoa, purificação, propósito, prioridade, perseverança e poder. Estes são alguns pilares que podem construir uma base para a sua vida e para os seus entes queridos. Deus providenciou sua palavra por muitas razões, a maior delas sendo para que a gente saiba como viver a vida aqui na Terra. Vamos desfrutar dessa bênção que é a palavra dele e confiar nele completamente. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. E em nós, ó Deus, vem despertar aos filhos grande amor, amor que os leve sem tardar a Cristo Salvador. São pais e duro coração os que não querem dar seus filhos que em pecado estão, a quem os quer salvar.